Urbania, azulejos e arte em espaços públicos. Elementos aparentemente sem relação se encontram no projeto O Caminho dos Direitos Humanos, criado pela artista francesa Françoise Chaine. Em 1989, na época dos 200 anos da Revolução Francesa, ela decidiu fazer um projeto artístico que usava o texto dos direitos humanos, os 30 artigos dos direitos humanos, e escolheu a estação de metrô por ser um lugar democrático, né, digamos assim, um lugar que passa todo tipo de gente, de classe social, enfim, de cultura. E ela usou o primeiro projeto na Estação Concorde, em Paris, e acabou se tornando um patrimônio da cidade, o projeto, que era totalmente revestido, a estação inteira revestida com o texto dos direitos humanos. Foi um grande sucesso. Ela fundou então uma associação, a Associação Inscrever, que é Inscrever os Direitos Humanos, o nome do projeto. E através da associação ela conseguiu fazer projetos em várias outras cidades da Europa. Então foram feitos em Bruxelas, em Lisboa, Estocolmo. No Brasil, em parceria com a arquiteta Laura Taves e com o programa urbanístico da Prefeitura do Rio de Janeiro, o projeto teve início em 1999. Então, através do consulado francês, ela teve contato com alguns arquitetos e com o programa e foi convidada para participar do projeto do Vidigal. No Brasil, o projeto acaba se tornando também, além de artístico, um projeto social, porque ele trabalha e participativo, né? Porque ele trabalha diretamente com as pessoas que estão produzindo os painéis das próprias comunidades. Através da criação de painéis em espaço público, o projeto divulga o texto da Declaração dos Direitos Humanos. Foi junto com outras amigas, né, senhoras, crianças pequenas, e aí a gente começou a desenhar e a falar sobre os direitos humanos, coisa que nem eu lembrava mais, né, dos direitos. E sempre no projeto bate a mesma teclazinha sobre os direitos humanos, ensinou a comunidade também a saber dos seus direitos. Com o despertar do interesse nas comunidades, as oficinas inicialmente voltadas para democratizar o acesso à cultura acabaram por formar artesãos. A ideia inicial das oficinas que a gente fez nem foi diretamente para a formação de artesãos. Ela se tornou... A gente teve esse objetivo ao longo do processo, mas a ideia era abrir oportunidades de acesso à cultura, à arte para as pessoas das comunidades que participavam dos painéis. E foi muito interessante, porque a gente fazia algumas visitas a museus da cidade, e Museu Histórico Nacional, Museu da República, Museu do Índio, e nessas visitas nós fazíamos uma visita guiada do museu, aí tinha um lanche, uma parte mais descontraída, e depois a gente tinha desenhos de observação, quer dizer, as pessoas escolhiam aquilo que interessava mais e faziam os desenhos a lápis, simples, e ali a gente viu quem tinha mais o dom, independente do dom, mas quem tinha vontade, né? O mais importante do que o talento é a vontade de fazer o trabalho, né? De participar, de aprender. No começo não era nem eu incentivei meus dois filhos, mas eles eram adolescentes, né? 4 anos atrás, né? E eu incentivei para que eles fossem fazer o curso. Eu achei interessante, porque quando o curso chegou lá na comunidade, eles davam a condução, né, para levar passeios, muitos passeios a museus, a vários lugares interessantes. E aí eu incentivava eles e aí incentivava que eu ia também. Aí comecei a ir, não faltava mais nenhuma, só que eu grávida e com um bebê no colo, né? Aí foi que eu descobri, assim, fui tomando gosto, descobri que eu gostava de desenhar, que eu podia fazer também. Eu vi senhora de 78 anos desenhando, imaginei por que eu não, né? Para aqueles que não sabiam desenhar, que não gostavam de desenhar livremente, ou não sabiam, ou não queriam desenhar muito bem, a gente usou muitos moldes com alguns símbolos que a gente usa repetitivamente no projeto, que é o homem livre, o escravo, a liberdade e a consciência. Conheci a turma, que eu estou muito feliz com as amigas de trabalho, uma coopera com a outra. A Laura é uma pessoa que incentiva muito a gente, inclusive eu acho muito bonito da parte dela, porque às vezes você não está fazendo assim um grande trabalho, mas ela sempre dá aquela força que a gente está melhorando, entendeu? Eu me sinto bem, realizada. Eu pensava que eu não conseguiria pintar, né? Porque pincel é difícil usar, né? E hoje eu me sinto bem, quando eu vejo os trabalhos assim, eu tenho orgulho, né? Após a realização do último painel, o processo criativo deu origem à azulejaria. Juntou um grupo que estava interessado, que a maioria desse grupo foi um grupo que veio do projeto no Morro da Providência, que foi o último painel que a gente fez na cidade, em 2003, que também foi uma parceria com a Secretaria de Cultura. E
E através desse projeto, e Marta, que estava desde o início e continuava, a gente criou um grupo e a gente intitulou esse grupo de azulejaria. A gente queria trabalhar com a cidade, né? Trabalhar com a parte histórica da cidade, com a preservação da cidade. E a gente começou a passear pelo centro histórico e começou deu uma vontade da gente trabalhar com as fachadas, com os prédios, né? E aí a gente criou o primeiro produto, que é a fachada carioca, as fachadas cariocas, que a gente fez uma primeira série de 6 fachadinhas, eram ímãs de azulejo, que retratavam 6 fachadas do centro histórico do Rio, como uma forma de preservar esses prédios, né? Então, Paço Imperial, a Casa França Brasil, a Casa Franklin, enfim, a gente escolheu alguns prédios representativos do centro. Essas são as fachadas cariocas. Essa é a primeira série, que a gente tinha falado antes, sobre o centro histórico do Rio. E a segunda série, que foi feita para essa exposição, que são fachadas da zona portuária, incluindo o prédio aqui do próprio Centro Cultural José Bonifácio, que é essa primeira aqui. A gente pegou também uma edificação que está em ruínas, que é lindíssima, da Sacadura Cabral. A igreja de São Francisco da Prainha, que está na beira do Morro da Conceição. E o oratório do Morro da Providência, que tem mais de 100 anos. Uma casinha do Morro da Providência. E a fachada do Cemitério dos Pretos Novos, aqui mesmo na rua Pedro Ernesto, na Gamboa. Fachadas, paisagens e história. O Rio Antigo sempre nos remete às imagens de Jean-Baptiste Debré, pintor francês que retratou o cotidiano da cidade no século XIX. A gente gosta muito de utilizar as imagens de Debré, que é um registro do século XIX, né, do Brasil, das relações sociais principalmente. E a gente gosta muito de usar o desenho, primeiro por ser lindíssimo, né? Ele está no imaginário de todo mundo, ele está nos livros de escola, né? Quando você fala da época da escravidão, do século XIX, você vê as imagens de Debré, né? Que é o registro que a gente tem visual desse período. E a gente gosta muito de usar porque é um desenho muito lindo, muito detalhado, muito bem feito pelas artesãs. É um tremendo exercício, né? de técnica de desenho. E também por ser uma crítica também da sociedade, né? Quer dizer, a gente usa o texto dos direitos humanos, sempre atual, e usa as imagens do século XIX, que também de alguma forma são. Arte, cultura e história. A azulejaria contribui para a inclusão social, elevando a autoestima de seus participantes. Elas respeitam, sim. É um trabalho bonito e ficou assim, tipo, como é que se diz, a parte principal da comunidade. Ali é o ponto de encontro ali de todo mundo, fizeram pracinhas também. Estou muito feliz, assim, que inclusive eu estou descobrindo que além dos meus trabalhos que eu trabalhava com tela, né, eu entrei para esse trabalho e eu achei que eu estou me valorizando melhor também. Para eles é muito interessante, para quem participa e para a comunidade também, porque os painéis, nunca é um painel só, são sempre mais de um. E eles ficam em espaços públicos da comunidade, espaços mais usados, em praças ou nas entradas, né? E isso é legal, porque isso embeleza, isso traz um orgulho, traz, né, um certo respeito, né, pela comunidade. E é interessante também que não há nenhuma pichação no painel. Quer dizer, o próprio Vidigal, a gente já está lá há 5 anos e não tem pichação. Você não tem ação do tráfico, por exemplo, nessa parte, né? Que é respeitado. Quando passo lá, que vejo os painéis lá na parede, meu filhinha pequenininha de 3 anos fala, lá, a mamãe que fez, a mamãe que fez. A arte se faz com as mãos, com os pés, com o corpo todo. No próximo bloco, um caminho para lutar pelos direitos dos escravos. Dança, jogo, molejo e ritmo são alguns dos atributos deste esporte genuinamente nacional. A capoeira. Não saia daí.